Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tirando mais uma dúvida nessa noite, e todas as pessoas que têm me seguido no meu canal, que têm procurado viver uma vida correta e reta diante de Deus. Alguém me perguntou essa semana, pastor, por que as mulheres usavam o véu na igreja de Coríntios? Ainda bem que a pergunta foi específica na igreja de Coríntios, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele ensina as mulheres em Coríntios usar o véu. Por que isso? Lá em Coríntios já está explicando. Em Coríntios existia uma deusa chamada Afrodite. Existia uma deusa chamada Afrodite. E para essa deusa era a deusa do sexo. E para alguém adorar essa deusa, tinha que ser com a cabeça raspada. Com a cabeça raspada. Então, quando Paulo chegou em Coríntios, ele começou a pregar o evangelho de Cristo e as pessoas começaram a se converter. Então, o que acontece? Lá em Coríntios 11 ainda, lá no final do capítulo, ele já diz, porque o cabelo está no lugar do véu. Se a pessoa tiver uma mente sadia, a pessoa já vai entender. Ele diz, porque o cabelo está no lugar do véu. Então, todas as sacerdotisas de Afrodite raspavam as suas cabeças. E quando as pessoas iam se convertendo à igreja de Coríntios, o que o Paulo disse? Vocês usam o véu, para que não haja diferença entre as mulheres honestas ou as mulheres idôneas ou as que estão se convertendo agora. Isso é o significado. Isso é um texto sem base bíblica, sem concordância em qualquer. O apóstolo Paulo não escreveu nenhuma outra carta, nem para outra igreja, nas suas 13 cartas para outra igreja, que era para usar o véu, ok? Se você tem alguma dúvida, há tudo, ou mais uma coisa. Não, pastor, porque tem pessoas que se saudam com o beijo. É certo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai saudar, ele manda saudar com um beijo e diz, as igrejas de Deus se saudam, né? E ele começa a falar da doutrina, começa a falar da santidade da igreja, do modo da igreja de Coríntios, de Efésios, ele diz, as igrejas de Deus fazem isso, né? As igrejas de Deus fazem isso. Então as pessoas têm como uma doutrina o beijo, ou seja, o ósculo santo, que o Paulo falava. Ou seja, a respeito do beijo é o seguinte, quando alguém está conversando e mandando uma carta para alguém, no final da carta, o que a pessoa vai dizer? Ei, manda um beijo para tua mãe, manda um beijo para o teu pai, manda um beijo para o teu vizinho. Você entendeu? Simplesmente isso. Não tem nenhuma base bíblica você ter uma doutrina de beijar. Tem mais alguma dúvida? Se tiver, deixe seu comentário que eu tenho o maior prazer em responder. Deus te abençoe. Uai, seu app de vídeos curtos.